Uma semana depois da eleição presidencial na Venezuela, o mistério das atas de votação continua e, com ele, a guerra de números na contagem de votos. O Fantástico ouviu com exclusividade a líder da oposição na Venezuela, que é a Maria Corina Machado. Ela fez um agradecimento ao governo brasileiro e disse que tem medo de ser presa. O clima continua tenso nas ruas de Caracas. O presidente Nicolás Maduro comemorou a prisão de 2.000 manifestantes que não aceitam sua reeleição. Este é o depoimento exclusivo ao Fantástico. O primeiro da líder oposicionista, Maria Corina Machado, a uma TV de fora da Venezuela desde as eleições do último domingo. Muito obrigada pela oportunidade de falar com o povo do Brasil, que eu sei que acompanha de perto a luta dos venezuelanos por um país com liberdade, justiça e dignidade. O que estamos vivendo nessas horas cruciais vai determinar o futuro não só de milhões de venezuelanos, mas também da estabilidade política da região. Essas horas cruciais começaram a ser contadas à meia-noite da madrugada, de domingo para segunda, na Venezuela. Muito depois do horário previsto, o chefe do Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo governo de Nicolás Maduro, faz um anúncio. Nicolás Maduro Moro, 51.20%. El candidato Edmundo González, 44.2%. Foi isso. Elvis Amoroso não apresentou nenhum boletim de urna, só o suposto resultado final. Teriam sido apurados 80% dos votos, apontando a reeleição de Maduro, que está no poder desde 2013. Uma tendência contundente e irreversível. No Recife, esse cientista político achou estranho. Primeiro, porque o resultado oficial dava para cada candidato um número redondinho, se considerada até a quinta casa decimal. A chance desse número ser real é de 1 em 100 milhões. E também o anúncio oficial demorou muito. E a gente foi advertido por especialistas de que o sistema na Venezuela é automatizado e que ele consolida os dados de forma muito rápida. Se der 9h30 e não sair, é porque o resultado foi adverso, foi ruim para o governo. Prevendo que podia dar problema na apuração, um grupo de especialistas espalhados pelo mundo já vinha se organizando. Faziam parte da equipe o professor Figueiredo e outros 2 pesquisadores brasileiros radicados nos Estados Unidos. Eles participaram de uma contagem rápida, de uma apuração paralela dos votos. E ela é muito útil em situações contextuais em que nós desconfiamos ou que a gente tem informações que a integridade eleitoral daquele país não é tão forte assim. É como numa pesquisa de opinião pública, como dizer, numa eleição para prefeito. Você não precisa entrevistar cada habitante da cidade para saber qual é a intenção de voto para cada candidato. Basta ouvir uma pequena amostra, selecionada com muito critério. O cientista faz uma comparação com um exame de sangue. Você não precisa tirar todo o sangue do paciente para concluir se ele está com glicose alta ou com triglicerídeo alto. Você tira uma parte do sangue. Com as urnas da Venezuela foi assim. Os pesquisadores, de um total de 30 mil urnas, selecionaram 1.500, tomando cuidado para ser uma escolha bem equilibrada e representativa do país como um todo. A gente não podia pegar somente redutos da oposição ou somente redutos que Maduro domina. O plano, inclusive, era ir pegando os dados no próprio site do Conselho Eleitoral para fazer uma soma rápida e logo antecipar o resultado. Só que, misteriosamente, o site saiu do ar. E aí foi acionado um plano B, como a líder oposicionista descreveu ao Fantástico. Nos centros eleitorais tivemos uma estrutura cidadã nunca vista, com mais de 1 milhão de voluntários em todo o país para que fôssemos recebendo um a um os boletins oficiais das urnas. Com isso, em 24 horas pudemos anunciar que o candidato Edmundo González foi eleito com uma margem enorme. Essas informações estão disponíveis para o mundo inteiro. Os voluntários iam de urna em urna para fotografar os boletins, registrando o que tinha dado. Esta jornalista brasileira, que mora há 15 anos em Caracas, viu tudo de perto. Eu pude ver, sim, as pessoas dos chamados comanditos, né? Tanto
de um lado como do outro, ali no centro de votação, aguardando para poder fotografar essas atas para ter como respaldo realmente, né? Enquanto os voluntários faziam fotos e os pesquisadores trabalhavam na apuração paralela, um outro grupo preparava às pressas a sua saída do país. Éramos 17. Quem podia sair, saiu. A chefia ficou em Caracas esperando que os observadores que estavam no interior voltassem para a capital, fossem colocados em novos voos. O Ian era o único brasileiro entre os observadores internacionais do Centro Carter, uma organização fundada pelo ex-presidente americano Jimmy Carter. A entidade acompanha eleições no mundo todo, de modo neutro e independente. Para essa eleição, foram convidados pelo próprio Conselho Eleitoral da Venezuela. A gente passou o mês encontrando com interlocutores, ou seja, representantes de todos os candidatos, alguns candidatos, organizações da sociedade civil, entendendo as demandas e as necessidades da sociedade venezuelana. Durante a votação, com observadores em 4 cidades, o Centro Carter não viu nada muito grave. Mas aí o resultado começou a atrasar. E quando veio, não tinha nada a ver com as pesquisas mais sérias de boca de urna. Então, a gente entendeu que qualquer coisa que a gente tivesse para dizer sobre o pleito venezuelano, seria melhor a gente dizer fora do país. Na terça-noite, todo o grupo do Centro Carter já estava em segurança, fora do território venezuelano. E a equipe de contagem paralela tinha seu resultado. Deu 66% para Edmundo Gonzalez e 31% para o Nicolás Maduro. Bem diferente dos 51% a 44% a favor de Maduro que o Comitê Eleitoral anunciou, mas muito parecido com os números divulgados durante a semana pela oposição, 67% a 30% para González. Na sexta-feira, o Conselho Nacional Eleitoral atualizou o resultado, com supostos 97% das urnas apuradas. E de novo botando Maduro na frente, 51,95% contra 43,18% para Edmundo González. 43,18%. O Centro Carter, para quem o brasileiro Ian trabalha, disse que essa eleição não pode ser considerada democrática, porque houve total falta de transparência no anúncio dos resultados, o que constitui uma grave violação de princípios eleitorais. Os protestos seguem em todo o país. Nicolás Maduro nega a fraude, se diz alvo de um complô nazi-fascista e ontem celebrou a prisão de manifestantes. Temos 2.000 presos capturados, máximo castigo. Esta vez não vai haver perdão. Enquanto isso, no mesmo dia, Maria Corina Machado liderava uma manifestação em Caracas. E vamos a chegar até o final. Depois, ela não voltou para casa, mas para um esconderijo. Me perguntavam se eu temo por minha vida. Perguntam se eu temo pela minha vida. Claro, todos tememos por nossas vidas e também tememos pela nossa liberdade, porque há ordem de captura contra nós. Mas este é um momento que temos de nos manter erguidos. Mas este é um momento no qual temos que elevar-nos. Nesse depoimento exclusivo, ela também fez um agradecimento. Eu estou muito agradecida como venezuelana. Como venezuelana, fico muito agradecida pela resposta de alguns governos, de alguma maneira próximos a Maduro, como Brasil, Colômbia e México, e que assumiram posições muito firmes para que a verdade eleitoral seja conhecida. Agradeço a posição nítida do governo do Brasil e do presidente Lula ao exigir que se divulguem os boletins, um a um. Uma a uma. Mas uma semana depois das eleições, o governo Maduro ainda não apresentou esses boletins. Então, como surgiu o resultado oficial? A pergunta continua no ar.